Olá, seja muito bem-vindo para mergulharmos juntos em mais uma biografia e conhecer a história de vida de Safinaz Zulfikar, mais tarde após o seu casamento, chamada de Rainha Farida, a primeira rainha do Egito desde a antiguidade a não se isolar e desempenhar um papel de representação pública. Mas antes, não deixe de observar na tela como você pode estar contribuindo conosco para alavancar o nosso canal. Precisamos muito, muito mesmo do seu engajamento para que o nosso trabalho permaneça firme e forte por aqui. Só depende de você. Zafinar Zulfikar nasceu em 5 de setembro de 1921. Seus pais eram Iosef Zulfikar Pachá e Zainab Said Ranin. Sua família de origem era considerada parte da nobreza de Alexandria. Os Zulfikars eram descendentes da família governante de um estado feudal no Cáucaso. A família se mudou para o Egito no início do século XIX. Eles se tornaram parte da aristocracia do país através do casamento. O pai dela era um juiz de origem turca e também foi vice-presidente do Tribunal de Apelações Mistas de Alexandria, sendo um homem muito respeitado em sua comunidade. A sua mãe era uma das damas de companhia da rainha Nasli Sabri. Seu avô foi o primeiro-ministro do Egito, Muhammad Said Pachá. Era sobrinha do renomado artista e advogado Muhammad Said. Frequentou o ensino fundamental e primário na Notre-Dame de Sion, em Alexandria. A escola era administrada por freiras francesas e destinada às meninas das mais altas classes sociais, que recebiam uma educação esmerada, além de noções de etiqueta. Zafinaz e o rei Farouk se conheceram em uma viagem real a Londres em 1937. O encantamento do rei por ela foi tamanho que no mesmo ano eles já selaram o compromisso e anunciaram o noivado. Eles se casaram em 20 de janeiro de 1938, no Palácio Quab, no Cairo. A noiva era muito bela, jovem e inexperiente, contando apenas com 16 anos de idade, na altura de seu casamento. Algumas fontes são categóricas em afirmar que até mesmo seu pai foi contra a união, mesmo ela sendo com o rei. A partir do casamento, ela foi renomeada para Farida, como seu nome de rainha, de acordo com a convenção de nomenclatura real iniciada pelo rei Fuad I. Essa convenção é bem curiosa, pois determina que os membros da família real devem ter todos a mesma inicial. Sendo assim, ao ser renomeada Farida, ela ganhou a mesma inicial do nome do marido, o rei Farouk. Farida significa singular em árabe. Durante o casamento do rei Farouk e da rainha Farida, foi realizado um banquete oficial de casamento real de Estado, no qual a nova rainha, bem como a mãe e as irmãs do rei, participaram em companhia mista e fotos publicadas na imprensa foram divulgadas. 2 dias após o casamento, o rei apresentou a nova rainha ao público, aparecendo com ela na varanda real, algo que nunca havia sido permitido antes à outra rainha. O casamento real gerou 3 rebentos.
para a infelicidade e fúria do rei, todas meninas. Foram elas as princesas Ferial, a princesa Fáusia e a princesa Fadia. Aqui no canal você encontra a biografia da belíssima e encantadora princesa Fáusia, conhecida como a Rosa do Nilo. Como rainha, ela participou de funções públicas e atuou como protetora honorária de instituições de caridade, de acordo com a imagem moderna que a monarquia desejava representar na época. Apesar de ter nascido em uma cultura em que a maternidade era a única prioridade de uma mulher, ela foi muito atuante. A posição de rainha tornou-se uma posição honorária com deveres de representação pública, como participar de instituições de caridade, arrecadar fundos, participar de comemorações e receber dignatários estrangeiros. A rainha Farida aceitou a cadeira da Sociedade do Crescente Vermelho e também foi presidente honorária da União Feminista Egípcia e da Aliança da Nova Mulher. Ela também foi patrona da empresa de guias egípcios, que teve um papel importante nos assuntos da comunidade. Foi uma rainha consorte muito ativa, por quase 11 anos, bem diferente de suas antecessoras, que viveram em total reclusão. Recebeu ordens honoríficas do Irã, da Grécia e da Iugoslávia, além de honras nacionais. Uma certa emancipação feminina, pelo menos em termos de visibilidade, ocorreu na elite egípcia, em torno da família real, pois era considerada um sinal de modernidade adequada para o uso na representação da casa real para o mundo ocidental. O casamento em si foi usado em publicidade oficial para mostrar a imagem moderna que a monarquia desejava dar, e o casal real foi oficialmente descrito como um casal doméstico moderno em um casamento de companhia monogâmico, que naquela época havia vindo a ser considerado como o ideal da elite egípcia. Após o nascimento de sua terceira filha, Farouk se divorciou dela em 19 de novembro de 1948. O principal motivo foi a falta de herdeiros do sexo masculino, como de praxe, culpabilizando a mulher. Durante os últimos anos de rainha, Farida se aposentou progressivamente da vida pública durante um período em que seu casamento se deteriorou. O rei Farouk, que não fazia nenhuma questão de esconder sua infidelidade conjugal, excluiu Farida das recepções e chegou até mesmo a participar de uma festa na companhia de uma amante. O divórcio não foi popular no Egito, já que Farida era muito amada pelo povo. Após seu divórcio, ela foi autorizada a cuidar apenas de sua filha mais nova, sendo separada de suas filhas mais velhas, que ficaram aos cuidados do pai. Em 1951, Farouk se casou com Nariman Sadek, que deu à luz a um menino. Farouk foi derrubado por uma junta de oficiais no ano seguinte e forçado a buscar o exílio na Itália. Farida ficou no Egito até 1964, morando em um subúrbio de uma ilha do Nilo. Mais tarde, ela se estabeleceu no Líbano, onde viveu separada de suas filhas por quase 10 anos. Em março de 1965, quando o rei Farouk morreu em Roma, ela e suas 3 filhas visitaram o seu corpo. Em busca de outro recomeço, ela rumou a Paris, onde viveu de 1968 até 1974. Lá, estudou artes,
mas ficou frustrada por ser uma plebeia comum e desconhecida no país. Abre aspas. Não era tanto fazer minhas próprias compras, cozinhar minha própria comida e limpar minha pequena casa que me importava. Se eu tivesse dinheiro suficiente, poderia ter sido diferente. Eu estava totalmente confusa. No Ocidente e na Europa, especialmente, uma mulher sozinha é indefesa. Fecha aspas. Em 1974, ela retornou ao Egito, morando sozinha em um pequeno apartamento e continuando sua carreira artística. O falecido presidente Anwar Sadat ordenou uma pensão extraordinária para ela. Ela permaneceu solteira após o divórcio. Durante o final da década de 1960, ela começou a pintar. Era uma pintora talentosa, encorajada por seu tio, o renomado artista Mohammad Said. Começou pintando e realizou várias exposições de artes em diferentes países. Ela teve exposições pessoais na Europa e nos Estados Unidos. Uma de suas exposições foi no Cairo, em maio de 1980. O trabalho da rainha Farida no Egito foi oferecido em leilão várias vezes. Farida foi hospitalizada em setembro de 1988 devido a vários problemas de saúde, com sintomas de pneumonia e hepatite. O presidente Hosni Mubarak, ao saber de sua doença, ordenou que ela fosse tratada às custas do Estado. Em 2 de outubro, ela entrou em coma. Ela morreu em 16 de outubro de 1988, aos 67 anos, no Cairo. A causa oficial da morte foi divulgada como sendo leucemia. A ex-rainha foi enterrada no cemitério de sua família, na famosa Cidade dos Mortos, no Cairo. Em 2002, em uma cerimônia com a presença de 2 de seus netos, os restos mortais da rainha Farida foram transferidos para a mesquita El Rifá, onde suas 3 filhas, as princesas Ferial, Fáuzia e Fadia, estão enterradas e onde a maioria da dinastia de Muhammad Ali está enterrada. Sua filha Ferial disse uma vez que sua mãe havia escondido alguns documentos pessoais pertencentes a ela e ao rei Farouk em um banco suíço. E o jornalista egípcio Anis Mansur disse que tinha cartas da rainha Farida que ele descreveu como muito privadas, mas em nenhum momento nenhum de seus conteúdos foi publicado ou divulgado. E agora é com você. Já te contei a história e aguardo para ler o seu comentário. Nos encontramos por lá.